Identidade segundo Ernst Tugendhat. O que eu faço a seguir é um resumo didático do capítulo sobre identidade do excelente livrinho Propedêutica Lógico-Semântica de Ernst Tugendhat e Ursula Wolff, que foi traduzido e editado pela Vozes. Isso pode ser útil para ajudá-lo a entender o livro e estudá-lo. Primeiro, sobre o conceito de identidade. Identidade tem dois sentidos em filosofia: identidade qualitativa e identidade numérica. Essa é uma distinção fundamental, porque nós não podemos, e nós somos tentados em filosofia, confundir as duas coisas. Fala-se também de igualdade ao invés de identidade. E essa distinção já havia sido feita, segundo Tugendhat, por Aristóteles. Ele cita Tugendhat: nós costumamos falar do mesmo com respeito ao número ou com respeito à espécie. Com respeito ao número, são aqueles cuja matéria é única, a identidade da coisa consigo mesma, a identidade numérica. Com respeito à espécie, são o mesmo coisas que são muitas, sendo, contudo, indiferenciáveis quanto à espécie, como, por exemplo, homem e homem, cavalo e cavalo. Isso é um homem como aquilo lá, ou como eu. Existe uma identidade qualitativa, que, para Aristóteles, é a identidade de espécie, assim como diversos animais de uma mesma raça. São idênticos do ponto de vista da espécie, que é identidade qualitativa. Eu acho que começa a ficar claro a diferença. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4, a identidade é numérica, porque 2 mais 2 é a mesma coisa que 4. Ambos essas expressões estão se referindo à mesma coisa, que é o número 4, de modos diferentes. Pode ser também 2 mais 2 é o mesmo que 3 mais 1. Ambos estão se referindo, 2 mais 2 e 3 mais 1 estão se referindo a 4, ao número 4. Então é uma identidade numérica, é da coisa com ela mesma. Então a identidade numérica é o sentido estrito de identidade. Se A e B são, de acordo com o número, uma coisa única, uma única coisa, ele tem uma mesma identidade material. Por exemplo, uma coisa é ela mesma. Esse copo é ele mesmo. Quanto à identidade qualitativa, é o sentido mais fraco de identidade, e na verdade é bem diferente. Quando se diz que A e B são dois objetos distintos que são iguais em uma ou mais propriedades. Por exemplo, meu carro é idêntico ao seu, é da mesma marca. Em português usa-se mais a palavra igualdade, é igual ao seu. A distinção é importante porque em filosofia se confundiu muito as duas coisas, como eu disse. Para a teoria dos tropos, a ontologia platonista tomava por identidade numérica, o universal, o que deveria ser identidade qualitativa, isto é, as identidades dos tropos, isto é, das propriedades espaço-temporalmente localizadas, similares entre si. Por exemplo, para Platão existe o universal azul, e as coisas azuis compartilham com o universal. Compartilham identidade com o universal, são cópias do universal. E o universal é um só, é o azul, que é idêntico a si mesmo. Agora, a teoria dos tropos vai considerar isso do ponto de vista de uma identidade qualitativa, de uma similaridade estrita. Vai dizer que não existe o azul. Não existe o azul no mundo das ideias, no mundo inteligível. O que existem são propriedades espaço-temporalmente localizadas de azuis que são similares, são estritamente similares entre si.
e o conjunto delas seria talvez universal, ou a soma delas. Aristóteles falou de identidade de espécie, mas a igualdade também pode existir quanto a outras propriedades. Os objetos A e B são iguais com relação ao âmbito de aplicação de um dado predicado quando caem ambos sobre ele. Por exemplo, isso é um cavalo e aquilo é um cavalo. A e B são cavalos. Então, tem identidade qualitativa nesse sentido. Tugendhat nota. E um caso importante é o mesmo tipo. Exemplos claros aí, os objetos produzidos em série, como o mesmo tipo de carro. Não sei que carro é esse, mas é um carro que foi produzido no Brasil há 40 anos atrás. Dois exemplares idênticos ou iguais, com identidade qualitativa ou similaridade estrita. A mesma coisa com relação à escultura. Existem várias cópias de O Pensador que são idênticas entre si do ponto de vista não de identidade numérica, mas de identidade qualitativa. Então, concordam entre si quanto à forma e até mesmo quanto ao material. Questão: podem existir dois objetos que sejam exatamente iguais com relação a todas as suas propriedades? Pode existir identidade qualitativa absoluta? Essa é a questão colocada por Tugendhat. Não, empiricamente não. Esse é um conceito limite de identidade qualitativa absoluta, duas coisas absolutamente iguais em todos os aspectos, e algo que podemos apenas idealizar, duas folhas que sejam absolutamente iguais, por exemplo. Leibniz tentou definir o conceito de identidade numérica pelo conceito de identidade qualitativa absoluta. Segundo ele, se duas coisas forem absolutamente iguais, elas serão a mesma coisa. Se duas folhas de árvore forem exatamente iguais em todos os seus aspectos microscópicos, etc., elas serão a mesma folha. Mas isso é uma tese metafísica e não há nada que fale a favor dela. Esse é o Principium Identitatis Indiscernibilium, o princípio da identidade dos indiscerníveis. Duas coisas indiscerníveis têm que ser a mesma. Então, dado que A é o mesmo que B, é igual a B, quer dizer que para todo predicado F, se o predicado F se aplica a A, então ele se aplica a B. E se ele se aplica a B, então ele se aplica a, como mostra aqui a dupla implicação, a biimplicação. Então, essa formulação do princípio da identidade dos indiscerníveis, que não parece como tal plausível, mas é um princípio metafísico, uma ideia. Claro que dois objetos iguais podem ocupar lugares diferentes. Duas folhas absolutamente iguais ocupando lugares diferentes. E com isso eles terão propriedades relacionais com outros objetos diferentes. Então, se nós incluíssemos na lei de Leibniz da identidade dos indiscerníveis também a localização espaço-temporal, então os objetos teriam que ser dois objetos que tivessem todas as propriedades, inclusive espaço-temporais idênticas, teriam que ser o mesmo objeto. Mas não foi isso que Leibniz pensou. Ele formulou seu princípio pensando em propriedades internas das coisas e não espaços temporais, o que torna implausível o que seria de outro modo uma obviedade. Claro que se A e B forem numericamente 1, eles terão de concordar em todas as propriedades. É o princípio da indiscernibilidade dos idênticos. Claro, que duas coisas, uma coisa que é idêntica à outra, é a mesma que a outra, ela é indiscernível. Você tem referências diferentes, mas é a mesma coisa. Esse é um princípio óbvio, mas a implicação inversa, a de Leibniz, o princípio da identidade dos indiscerníveis, é que parece duvidosa. Em filosofia, o mais importante é a identidade numérica, nota Tugendhat.
não estou tão certo. Depois da teoria dos tropos, isso em ontologia passa a ser questionado. Mas a ontologia dos tropos é uma ontologia mais presente hoje do que há 30 anos atrás. Há dois tipos de enunciados assim. Primeiro, os do tipo A é o mesmo que A. A é igual a A é o mesmo que A, que é trivial, que são triviais. Uma coisa é idêntica a ela mesma. Mas há enunciados de identidade numérica que são do tipo A igual a B. A é o mesmo que B. Por exemplo, a estrela da manhã é a estrela da tarde. A estrela da manhã é o mesmo que a estrela da tarde. É igual à estrela da tarde. Você pode substituir é por um sinal de igualdade. Ora, mas trata-se do mesmo objeto, Vênus, planeta Vênus, visto pela manhã e visto à tardinha. E aqui, como notou Wittgenstein, dizer de duas coisas que elas são idênticas é um absurdo. E dizer de uma coisa que ela é idêntica a si mesma é não se dizer nada. Essa é uma formulação paradoxal. Aqui onde a porca torce o rabo. Frege enfrentou essa dificuldade do seguinte modo: dizer que A é o mesmo que B é uma identidade da coisa. Essa seria uma primeira tese. É uma identidade da coisa consigo mesma. Isso não nos diria nada. Nos levaria a essa posição considerada por Wittgenstein, não dizer nada. Dizer, no entanto, que A é o mesmo que B, e supondo que se trata de uma identidade de sinais, por arbitrariedade, ao invés de dizer A, eu uso alfa, ou S, Z, etc., isso é uma arbitrariedade de convenção. E também não explica por que essa frase aqui, estrela da manhã, estrela da tarde, é tão informativa. É capaz de nos dizer algo. Se eu estou tratando de sinais simples. A solução de Frege para frases do tipo A igual a B, que são informativas como a estrela da manhã e a estrela da tarde, é que a diferença entre os sinais A e B é uma diferença no modo de se dar do objeto referido. O que a gente vai chamar de sentido. Então, esses enunciados tipo A e B continuam exprimindo a relação de identidade do objeto consigo mesmo, mas eles o fazem através de termos singulares diferentes que referem ao objeto de maneiras distintas. E por conter diferentes modos de identificação, esses enunciados possuem valor informativo, pelo fato de que a estrela da manhã é uma expressão que tem um modo de aproximação, de representação do objeto que é diferente da expressão estrela da tarde. As letras A e B são nomes próprios. Se nós considerarmos estrela da manhã pode ser descrição definida ou pode ser nome próprio. Se forem nomes próprios, aqui a teoria se choca contra Kripke, que criticou eficazmente a teoria descritivista dos nomes próprios sugerida por Frege. Para Kripke, a prioridade e necessidade são coisas diferentes. Quer dizer, eu estive, por enquanto, interpretando a estrela da manhã e a estrela da tarde como duas descrições definidas diferentes, com modos de apresentação diferentes do mesmo objeto. E aqui tudo dá certo e a explicação fregiana dá certo. Mas se nós levarmos a sério Kripke e considerarmos dois nomes próprios, por exemplo, Pelé e Edson Arantes do Nascimento. Pelé é um apelido. Pelé é Edson Arantes do Nascimento. Pelé é Edson. Pelé é o mesmo que Edson. Aqui, se nós considerarmos como dois nomes próprios, então nós nos chocaremos com uma grande dificuldade, porque eles são designadores rígidos e eles têm que ser, a identidade tem que ser necessária. Mas vamos chegar lá. Para Kripke, a prioridade e necessidade são coisas diferentes.
Geralmente se pensava que ser a priori tudo que fosse a priori fosse também necessário, e vice-versa. Mas Kripke sugeriu que não, ou mostrou que não, embora isso possa ser questionado. Vamos ver as definições. Um enunciado é necessário quando é verdadeiro em todos os mundos possíveis. Essa é a definição de necessidade de Kripke, uma definição metafísica. A prioridade. Um enunciado é a priori quando a sua verdade é conhecida na independência da experiência empírica. Geralmente o que é a priori é necessário. Tem três lados, é conhecido a priori pela definição e é válido em todos os mundos possíveis nos quais nós encontramos triângulos. Agora, a razão da distinção entre necessidade e a prioridade está na concepção de Kripke dos enunciados de identidade. Kripke distingue entre enunciados de identidade contingentes a posteriori, como quem inventou as bifocais foi o primeiro-ministro do Correio dos Estados Unidos. Agora, é diferente quando eu digo Hésperos é fósforos, que aqui eu estou realmente utilizando nomes próprios e não utilizando descrições definidas. Aqui eu tenho dois designadores rígidos que se referem ao mesmo objeto em todos os mundos possíveis. E eles designam necessariamente, mesmo que você chegue a eles de forma a posteriori. Eles são enunciados necessários a posteriori. Se eu digo, por exemplo, que Hésperos é fósforos, eu tenho dois nomes próprios, são designadores rígidos, então designam o mesmo objeto em todo mundo possível no qual o objeto existe e são obtidos a posteriori. Pela experiência se chegou à conclusão de que Hésperos é fósforos. Agora, no caso acima, quem inventou as bifocais foi o primeiro-ministro do Correio dos Estados Unidos. Nem a primeira descrição, nem a segunda são aplicáveis ao mesmo objeto em todos os mundos possíveis. Por exemplo, quem inventou as bifocais foi Benjamin Franklin, mas existem mundos possíveis nos quais quem inventou as bifocais foi João da Silva. E também Benjamin Franklin foi o primeiro-ministro do Correio dos Estados Unidos, mas há mundos possíveis nos quais outra pessoa foi o primeiro-ministro dos Correios, ou em que ele inventou as bifocais, mas não foi ministro dos Correios, ou no qual ele nem existiu e duas outras pessoas fizeram isso aí. São mundos possíveis próximos, nos quais os Estados Unidos existem, não distantes, nos quais os Estados Unidos não existiria, talvez. Bom, então, essa seria a explicação clara ou obscura da razão pela qual identidades entre nomes são juízos necessários a posteriori. Uma grande descoberta kripkiana, ou então um imenso erro no qual todos ou quase todos embarcaram. Analisando isso, Tugendhat escreve que os nomes próprios, segundo Kripke, se referem aos objetos na independência do modo de se dar dos objetos. A referência desses nomes foi feita por descrições, nota Tugendhat, que no caso básico contém um predicado sortal e um termo deítico. Por exemplo, o corpo celeste que você vê ali agora. Mas essa descrição não é o significado do nome, pois ele está no lugar de um objeto determinado em todos os mundos possíveis, e isso independentemente do modo de se dar. Eis porque, necessariamente, o fósforo é o mesmo que Hésperos. As identidades contendo dois nomes próprios com a mesma referência, A é o mesmo que B, para Kripke realmente correspondem a A é o mesmo que A, que expressam a relação de um objeto consigo mesmo. Problema: isso não torna claro por que usamos nomes próprios em enunciados de identidade, e por que as suas identidades são muitas vezes informativas.
Isso é o que nota Tugendhat com razão. Além disso, não somos capazes de realmente perseguir o trajeto do objeto. Para Kripke, nós encontramos o objeto através de uma regressão na cadeia causal até o momento do batismo. Assim, nós batizamos aquele corpo celeste que você está vendo ali agora e que você vê ali todas as tardes. Isso se chama Hésperos. Com essa descrição, com a ajuda dela, você consegue batizar. E uma vez batizado, não tem jeito mais. O nome se transforma num designador rígido, seguindo a cadeia causal. Para Tugendhat, se batizamos aquele corpo celeste que você vê, que você está vendo ali agora, e você vê ali todas as tardes se chama Hésperos, e para o mesmo corpo celeste, mais tarde, nós batizamos aquele corpo celeste que você vê ali agora, todas as manhãs, e é o fósforo, precisaremos ser capazes de, perseguindo continuamente no espaço e no tempo o objeto, verificarmos que se trata do mesmo objeto. Se as duas situações de batismo estão excluídas no caminho do mesmo F, do mesmo sortal, então o enunciado de identidade é verdadeiro. Tugendhat conclui que, embora os nomes próprios não tenham o mesmo sentido de descrições, eles não podem ser introduzidos nem esclarecidos sem descrições contendo sortais. Em suma, Tugendhat embarca na canoa de Kripke, que para mim é furada, mas Tugendhat acha que quando dizemos que dois nomes próprios diversos se referem ao mesmo objeto e somos informativos, é porque nos referimos a estágios temporais diversos percorridos pelo objeto depois de dois batismos diferentes. Isso é o que entendi. Então parece que, rejeitando o descritivismo, ele espera substituir as diferentes descrições por estágios espaços temporais diversos que permitem a identidade ao serem ligados a uma mesma cadeia causal. Esse seria o redimensionamento da ideia de Kripke.